E no versículo 20, para terminar a nossa meditação e irmos à aplicação, o povo louva a Deus. Versículo 20. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. Veja o que um líder faz. Ele sempre conduz os liderados a louvar a Deus. Nunca louvar a Ele. Hoje em dia as pessoas estão buscando louvores para elas. Os pregadores buscam fama. São o centro das atenções, são o centro do púlpito. Os pregadores são o centro das igrejas, das denominações, e não Deus, e não Jesus. Isso está errado. Davi disse: louvem o Senhor, o seu Deus. Não louvem a mim, tá bom? Louvem a Deus. E todos eles louvaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. O que nós aprendemos com isso? Vamos para as aplicações e eu já termino o vídeo. Primeira coisa é que Deus, e somente Deus, é digno de toda a nossa adoração. Você não é digno de adoração, sua mulher não é digna de adoração, seu esposo não é digno de adoração, seu pastor não é digno de adoração, sua pastora não, sua missionária, o missionário, ninguém é digno de adoração, somente Deus. Ninguém é digno de adoração, somente Deus. O seu eu, inclusive, não é digno de adoração, porque ídolos nós construímos não apenas com imagens, mas objetos, desejos, vícios, práticas. Nós também tornamos o ídolo aquilo a que nós adoramos. Somente Deus deve ser o centro. Segunda coisa é que tudo o que fizermos deve ser feito por livre e espontânea vontade. Não por obrigação, não por medo, não porque alguém está colocando pressão, mas porque você deve entender que, como cristão, o seu papel é agradar a Deus. E tudo o que você fizer deve ser para agradar a Deus. E o que for para agradar a Deus vale a pena ser feito, por mais que doa em você, por mais que doa em mim, por mais que significa que nós vamos deixar muitas coisas de lado, muitas amizades de lado, vamos deixar algumas coisas no passado para lá, mas deve ser feito para a glória de Deus, tudo, e com livre, espontânea vontade, sabendo que o nosso testemunho de amor para com Deus e o próximo gera nos que estão vendo fruto, vontade de fazer o mesmo, amar a Deus. Quando você ama a Deus e o próximo, quando você ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, as pessoas que vão estar vendo, você não vai precisar sair falando para ninguém, mas as pessoas vão notar em você, elas vão ver em você, elas vão sentir desejo de ser uma pessoa assim, elas não vão te idolatrar, elas vão se interessar pelo Deus a quem você serve, pelo Deus que fez você ser uma pessoa amável. Elas vão dizer: eu também quero essa mudança, rapaz. Elas vão reconhecer o testemunho que há na sua vida. Elas vão olhar e vão ver Cristo, vão ver luz. É isso. Outra coisa é que nada devemos fazer por interesse. Seja pregar, seja cantar, seja tocar, seja evangelizar, seja ganhar almas, seja qualquer coisa que fizermos. Não deve ser feito por interesse. Estão fazendo votos, sacrifícios, campanhas, um monte de coisa com interesses. Sempre em ganhar algo. Sempre em conquistar algo, sempre em fazer como se pudesse mudar a vontade de Deus. Deus não quer isso, eu vou fazer, Ele vai me atender. Deus está demorando, eu vou fazer isso, Ele vai me atender. Não é assim. Nada deve ser feito por interesse com Deus. Nada deve ser feito para Deus com interesse em ganhar o favor dEle. Nós não podemos fazer nada que nos deixe, nos torne dignos ou que nos faça obter o favor de Deus, porque é graça, é imerecido, não é merecido. Outra coisa, nós devemos reconhecer que Deus é quem comanda tudo e todas as coisas e que todo domínio e poder estão nas suas mãos. 2021 continuará como 2020, debaixo das mãos de Deus. A pandemia não fez com que Deus perdesse o controle. Covid não fez com que Deus perdesse o controle. A ameaça de terceira guerra também não. As pestes, os acontecimentos terríveis que aconteceram não significa que Deus não está no controle. Ele continua no controle. Deus continua dominando tudo. Nada, absolutamente nada saiu do controle de Deus. Absolutamente ninguém saiu do controle de Deus. Nenhum plano de Deus foi frustrado. Continua seguindo sua vontade. Nós não a entendemos, mas ela sempre foi, é e sempre será agradável, boa e perfeita, conforme diz Romanos 12:2. Então, em 2021 você pode continuar contando com Deus, porque Ele está no domínio e no controle de tudo.
É Ele que pode abrir portas para você, mas é Ele que pode fechar, é Ele que pode fazer um milagre na sua vida, é Ele que pode tornar possível o impossível, é Ele que de repente pode mudar a sua história, é Ele que de repente liberta o cativo, transforma a vida daquele que para muitos ou para a sociedade não tem jeito. Deus está no controle e ninguém foge da sua vontade. A vontade de Deus é sempre para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja. E seja qual for o acontecimento, sempre será para o bem da igreja. Alguma lição há, algum ensinamento há, que nós precisamos aprender. Tente ver isso quando os dias ficarem tão escuros, quando as tribulações se tornarem mais intensas, quando a dor for tremenda, quando a situação ficar desesperadora. Não esqueça, Deus está te ensinando alguma lição. E isso, de alguma forma que você não entende, que você não consegue ver, ela está ou vai cooperar para o seu bem, lhe aproximar de Deus, lhe transformar, mudar sua visão, seu entendimento, fazer de você uma pessoa mais amável, educada, gentil, controlada, respeitosa, santa, alguém que busca mais intimidade com Deus. Outra lição é que Deus sempre suprirá nossas necessidades. Deus jamais vai nos desamparar, nem nos abandonar. Nós podemos confiar e descansar em Deus. Em 2021, descanse no Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Continue descansando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Ele está no controle. Você não está acreditando em alguém que perdeu o controle. Não, Ele está no controle. Pode descansar no Senhor. Por mais que os ventos estejam soprando forte, por mais que as tempestades estejam fortes, Deus continua no controle. E somente nele nós podemos encontrar refúgio, porque somente Ele é abrigo bem presente na aflição. De onde virá o socorro? Meu socorro. O socorro do povo de Deus se encontra naquele que é o abrigo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Pode descansar em Deus. Se entregue totalmente a Deus. Confie a Ele a sua vida. Você não vai se arrepender. Outra lição: não há nada, nenhum ser ou lugar que esteja além dos domínios e controle das mãos poderosas de Deus. Tudo é de Deus. Se alguma ameaça aos cristãos surgir em 2021 mais intensa do que já tem sido, se algum vírus pior que o Covid surgir, como já tem, se uma pandemia terrível, tanto ou quanto o que está acontecendo, se os decretos se intensificarem, se tudo ficar mais difícil, se vierem lockdowns, não se desespere. Deus continua no controle. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança. Deus continua no controle de todas as coisas. E aonde você estiver, se fecharem os templos, entenda, não vão cortar a sua conexão com Deus. Se prenderem você, não vão impedir você de falar com Deus. Se fecharem os teus olhos, se furarem os teus olhos, não vão impedir você de ver Cristo. Se retirarem a tua audição, a tua visão, a tua fala, você não será impedido de glorificar a Deus, porque ninguém jamais vai poder te afastar de Deus. Ninguém vai separar você de Deus. Ninguém pode apagar o amor que Deus tem por nós. Ninguém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Confie em Deus. Outra lição: Deus sabe de tudo. Deus sabe sobre nossos pensamentos, sentimentos, vontades, de forma que nada pode ser invisível a Deus. Ele é onisciente. Aqui é uma exortação. Cuidado. O que faço e que os outros não sabem, Deus sabe. Ele conhece. Ele vê.
Então tudo que fizermos deve ser sempre entendendo: Deus está vendo, Ele está ouvindo, Ele está presenciando, Ele está aqui. E em cima de sua onisciência, nós podemos descansar, sabendo que Deus, Ele ouve e vê o nosso sofrimento. E que em qualquer momento, qualquer lugar, diante de qualquer circunstância, situação, quando você clamar, Deus ouvirá. Ele verá. E no tempo dele, agirá para o seu bem, para o meu bem e para o nosso bem. Clame, peça, confie, descanse em Deus. E nosso pedido deve ser assim como Davi pediu: guarda nosso coração, Senhor, e mantenha o nosso coração leal ao Senhor. Nos dá um coração puro para entender, para obedecer seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos. Ajuda-nos, Deus, porque nós somos muito fáceis de nos desviarmos, vamos colocar assim, de cairmos, de tropeçarmos. É muito fácil a gente cair, é muito fácil a gente tropeçar, é muito fácil nós pecarmos com muita facilidade. Mas, Senhor, transforma a nossa mente. Não nos deixe, Deus, nos conformarmos ou tomarmos formas ou nos igualarmos ao mundo. Nos ajuda a sermos diferentes. Guarda o nosso coração. Que Deus nos ajude. Que Deus guarde sempre o desejo do nosso coração, nos fazendo sermos leais a Ele em 2021, 2022 e por todos os anos que ainda estão por vir. E que Deus nos dê um coração íntegro para que possamos obedecer seus mandamentos, seus estatutos, preceitos, seus decretos. Essa é a mensagem que eu tenho para você em 2021, uma mensagem de Deus, da palavra do Senhor. E se você tem alguma dúvida, comente. Se você não entendeu, pode comentar, pergunte. Se você quer sugerir algum tema, fique à vontade, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe e guarde o seu coração íntegro e leal a Ele.